E aí, pessoal, bom dia. Vamos retomar as leituras sobre o livro Morrer Amanhã, que a gente está estudando, né? Que conta um pouquinho sobre a vida do Álvares de Azevedo. Esse aqui. No vídeo passado, eu parei na página 36. Ao decorrer das páginas, nós podemos ver um pouco sobre a vida, né? A primeira parte da vida do Álvares de Azevedo. Na verdade, até então, né, ele era conhecido como Maneco, porque o nome dele era Manuel Antônio. E uma grande coincidência que o livro traz para nós é que no mesmo dia que o Álvares nasceu, nasceu o filho de uma escrava da Teresa, né? Que ele ficou sendo chamado de Tonico, porque ela, ao saber que o nome do filho da patroa era Manuel Antônio, ela resolveu chamar o filho de Antônio Manuel, para que o destino deles ficasse, né, selado, para que eles unissem o destino do um no destino do outro. E realmente isso aconteceu, né? Porque eles viraram amigos inseparáveis. Na última parte do livro que a gente leu, né, da página 36, nós podemos ver uma situação um pouco chata na casa do Álvares, que foi a morte do irmão mais novo dele, do Inácio. Né? E aí ele também é assolado logo em seguida por uma febre muito intensa, os desejos do pai dele de mandá-lo para um colégio interno e também de vender o tônico, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. A gente vai começar aqui na página 36, nessa segunda parte aqui, logo após essa peninha, tá certo? Na cozinha, Quitéria estava agitada. 2 meninos doentes em casa em tão pouco tempo só poderia ser feitiçaria. Algum invejoso estava querendo atrasar a vida do senhor, ou da sinhá. Ela não sabia ao certo. Inácio morrera de olhos abertos, o que significava, sem dúvida, uma próxima morte na casa. Disso ela tinha certeza. Maneco, preso à cama há uma semana, reclamava a presença de Tonico, mas ele pouco aparecia no quarto. Desde que soubera que seria vendido, o menino não se afastava mais da mãe. Ela, que sempre gostara que ele fosse independente, também queria mantê-lo ao alcance dos olhos. Tinha medo de que, a qualquer momento, aparecesse alguém se dizendo o novo dono de Tonico. Nenhuma das histórias de fantasma que Quitéria contava era tão assustadora quanto isso. Nhanhã fazia companhia para Maneco, lendo para ele em voz alta ou brincando com pequenos animais de madeira sobre a cama, inventando. Estão faltando escravos na nossa fazenda, Maneco, disse a menina, formando uma montanha com um pedaço do cobertor. Nossa fazenda vai ser sem escravos, exclamou o garoto aborrecido. Era melhor que não existisse escravos em lugar nenhum, nem na nossa fazenda, nem em nenhum outro lugar. Por que tanta zanga, mano? Com os olhos rasos d'água, Maneco disse. O papai disse que vai vender o Tonico. Nhanhã ficou atônita, como se a notícia tivesse lhe tirado toda a possibilidade de movimento. Para ela, haver escravos era um fato da vida, mas nunca imaginara que seu amigo Tonico poderia ser vendido. Até mesmo a palavra vendido parecia ter ganho um novo sentido. A gente não pode deixar isso acontecer, disse Maneco. Ele quer vender o Tonico e quer me mandar para o colégio interno, gritou, já sem conseguir conter o choro. Sem saber o que dizer, Nhanhã se abraçou ao irmão, derrubando todos os animais da fazenda de cima da cama. Tentando acalmar o irmão e a si mesma, ela disse baixinho. A gente vai dar um jeito nisso. Vai dar um jeito nisso. À tardinha, quando Teresa e Tonico foram visitar o doente, Maneco percebeu que seu amigo estava aterrorizado. Ele, que sempre foram... Opa, gente, desculpa. Pronto. Ele, que sempre fora um menino expansivo, estava colado à saia de sua mãe. Maneco tinha passado o dia pensando em uma maneira de evitar a venda do menino. E se ele se oferecesse para trabalhar como escravo de ganho, vendendo os quitutes que tu fazes, Teresa? São tão bons. Foi assim que a senhora conseguiu ficar aqui quando o Maneco parou de mamar, não foi, mãe? Maneco animou-se. Aquela parecia ser a solução, pois assim, Tonico não custaria mais nada para seu pai e ainda traria dinheiro para casa. Nhô Inácio nunca vai concordar, disse Teresa realista. Vai parecer que ele está com precisão de dinheiro. Maneco mexia-se na cama frustrado, enquanto Tonico se aproximava ainda mais da mãe. Então posso ajudar a Josefa a carregar as trouxas de roupa que ela lava no rio. Ela reclama tanto do peso da roupa molhada na volta. Não vai dar certo. Que senhor vai manter um escravo para ajudar no serviço do outro filho? Pulando da cama, Maneco disse. Eu já sei. O papai vive reclamando do Joaquim. Diz que está velho, que demora a fazer a entrega dos documentos e das mensagens. Tu vais ser mensageiro, Tonico. E vais te fazer tão útil que o papai nem vai sonhar em te vender. Teresa não achou a ideia má, mas teve medo de que toda aquela agitação fizesse mal ao menino. Suas bochechas estavam vermelhas e quentes. Tu precisas descansar, Maneco. Quando ficar bom, tu fala com teu pai.
Agarrando-se a esse fio de esperança, Tonico começou a correr de um lado para o outro no quarto, batendo numa parede para imediatamente correr em direção à outra. Teresa zangou-se. Que é isso, menino? Estou treinando para ser mensageiro. Vou ser o mensageiro mais rápido de Niterói. Maneco riu, contente com sua ideia e com a alegria de Tonico. Ele precisa sarar, pensava Tonico. É a única maneira de eu me salvar, refletia enquanto corria de um lado para o outro no quarto, fazendo tudo para alegrar o amigo. 3 dias depois, a febre cedera, mas o menino ainda estava muito fraco. Ele sempre fora magrinho e de pouco corpo, ao contrário de Tonico, que crescera robusto e saudável. Em sua última visita, o Dr. Silveira o tinha autorizado a sair da cama. Por isso, o Maneco estava aproveitando a luz da tarde para ler um livro de histórias que Nhanhã tinha esquecido sobre uma poltrona próxima da janela. Ao ver o pai parado na porta do quarto, sentiu um frio correr pelas costas, ao mesmo tempo em que seu rosto se aquecia. Sabia que ele voltaria ao assunto do colégio, e pior, talvez falasse sobre Tonico. O senhor nos deu um susto e tanto, disse o pai. Foi sem querer, respondeu o Maneco nervoso. O pai riu da reação do menino. Carinhoso, alisou seus cabelos negros, arrumando-os atrás da orelha. Tu precisas descansar e recobrar as forças. Em 3 semanas começam as aulas no Colégio Stoll. Pai, o frio na espinha aumentava. Aquela conversa não estava indo por um bom caminho, pensava o Maneco. Pai, e o Tonico? Já sabes que não há lugar para moleques negros no colégio, disse Inácio Manuel irritado. Maneco tinha os olhos enevoados e sentia o rosto queimar. Percebendo que seu pai estava perdendo a paciência, sentiu que teria que agir rapidamente caso quisesse salvar o seu amigo. Enchendo-se de coragem, disse com a voz por um fio. Sei que ele não vai comigo, pai, mas eu só vou para o internato com uma condição. O pai, que não era de aceitar condições, esperou. Ao menos o filho consentia em ir para o Rio de Janeiro. Eu vou, se o senhor prometer que não vende o Tonico. E vou ser o melhor aluno daquele colégio. Inácio Manuel beijou a testa quente do filho e disse, estamos combinados. Agora o capítulo 3, que se chama Esse Doloroso Sofrimento do Pobre Peito Meu. No final de novembro de 1847, aos 16 anos, Maneco olhava para os morros da Baía de Guanabara, enquanto a barca que o conduzia do Rio de Janeiro para Niterói deslizava lentamente sobre a água. Era um comprido barco a vapor, com uma longa chaminé negra, ladeada por 2 mastros e uma tremulante bandeira do Brasil na popa. Nos últimos anos, ele havia feito essa viagem inúmeras vezes, voltando para casa nos feriados e nos finais de semana, para logo partir novamente rumo ao colégio. Havia pouca gente naquele dia, meia dúzia de escravos, 2 senhores elegantes, uma mãe e seu filho. O menino era agitado e falava alto. Por que não fazer uma ponte entre o Rio e Niterói? Seria tão bom poder ir a cavalo. Eu odeio essa barca. Todos riram da extravagante ideia do menino. As conversas e o barulho das pás movimentadas pelo vapor batendo de forma ritmada na água irritavam o Maneco. O trajeto entre o Rio de Janeiro e Niterói era sempre cheio de alegria para o rapaz, que ansiava por chegar em casa. Mas nesse dia, seu estado de espírito era outro. Estava tenso e abatido. O dia quente e cinzento, com nuvens compactas e baixas, acentuava sua tristeza. Ele foi para a traseira da embarcação, embora fosse ali a parte mais abafada por causa da coberta. Não gostava de olhar para frente, na mesma direção em que se movia a barca. Era melhor olhar para trás e ver o vapor que saía da chaminé negra se dissipar. Fixava sua atenção nos enormes morros de pedra, projetando-se para fora da água em formas irregulares. O Rio de Janeiro se tornava cada vez menor e mais distante, embaralhando-se com seus pensamentos. Os 4 anos de colégio tinham se passado melhor do que ele imaginara. Fosse pela promessa feita ao pai, fosse pelo ambiente estimulante do Colégio Stoll, ele se tornara um excelente aluno. Tão bom que era usado como propaganda da escola. Ele era tímido, mas mesmo assim adorava ser o centro das atenções. Ele fala inglês e francês com desenvoltura, dizia Stoll para os pais que vinham conhecer o colégio antes de se decidir sobre a matrícula de seus filhos, e ressaltava, e é capaz de recitar poemas nessas 2 línguas. Maneco ficava em pé no meio da sala do diretor, com as mãos para trás, as costas muito retas, e recitava. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre se l'étourdier, que é o início daquela fábula do La Fontaine, do Leão e do Rato, só que em francês. Maneco sorria enquanto se recordava do poema, olhando para as pequenas ondas que a barca formava ao deslizar rumo a Niterói. Era a mesma história do Leão e do Rato que o professor Policarpo gostava de contar quando ele ainda nem sabia sequer ler. Ele se lembrava do interesse de Tonico pela história, em que os mais fracos salvam os mais fortes. Com pena de si mesmo, Maneco pensou, os senhores, muitas vezes, sofrem mais do que os seus escravos. Depois que deixaram o colégio Stoll 3 anos atrás, tudo para ele era motivo de tristeza.
Vivia doente, mas suas esperanças de ficar em casa, sob os cuidados da mãe e da irmã, haviam sido em vão. Ele fora enviado a São Paulo para viver com os tios, pois os médicos achavam que o clima frio favoreceria sua saúde, e o seu pai pensava que ele poderia aprimorar seus estudos de inglês, francês e latim com os bons professores da cidade. Foi uma época de intenso sofrimento, pois ele detestava São Paulo. Ao regressar ao Rio aos 15 anos, foi matriculado no internato do Imperial Colégio de Pedro II. Maneco não era mais um aluno bonzinho. Fazia arruaças com os amigos, brigava com colegas de classe e desenhava caricaturas dos professores e vigias. Ele não era um bom desenhista, mas tinha uma especial capacidade de perceber um ponto fraco, uma característica ridícula, um comportamento humilhante. Gostava de ver o entusiasmo dos amigos e de ouvir suas gargalhadas enquanto olhavam para suas caricaturas. Queria ouvir o colégio inteiro rindo dos professores e dos bedéis. Por isso, pregava os desenhos nas paredes do corredor principal. O internato tinha uma rígida disciplina e não tolerava gracinhas. Por isso, Maneco frequentemente passava dias na cafua, um quarto escuro onde eram trancados, por horas ou por dias, os estudantes mal comportados. Quanto tempo passou Maneco naquele maldito quarto, sonhando com a liberdade e imaginando vinganças. Ele odiava o internato e odiava os castigos que recebia do pai por ter sido castigado no internato. Felizmente aquilo tinha acabado. Faltava apenas receber o diploma das mãos do imperador Pedro II, um moço quase tão jovem quanto ele. Ao menos nesse dia, seu pai sentiria orgulho dele. Enquanto a embarcação se movia lentamente em direção a Niterói, Maneco mantinha os olhos nas ondas formadas pelo movimento da barca, mas já sem vê-las. Esquecido do colégio, lembrava-se de uma moça de olhos negros e sensuais, que não saía de seus pensamentos. Pensava em versos como lhe acontecia muitas vezes. Minha alma juvenil era uma lira, que ao menor bafejar estremecia. A triste decepção rompeu-lhe as cordas, só vibra num prelúdio de agonia. Quanto sonhei! Como velava cheio de febre, ansioso de ternuras. Como era virgem o meu lábio ardente. A alma tão santa, as emoções tão puras. Mas por que volves os teus olhos negros, tão langues sobre mim? Yuná, suspiras? Por que derramas tanto amor nos olhos? Eu não posso te amar e tu deliras. Ela se comportava de maneira incompreensível para ele. Algumas vezes parecia querê-lo. Outras nem sequer olhava em sua direção. Ao se deitar à noite, quando se apagavam as velas e tudo era silêncio, ele fantasiava situações e criava diálogos em que dizia tudo o que sentia. Ela, feliz, retribuía seus beijos. Ele repassava diversas e diversas vezes os mesmos diálogos imaginários e principalmente os beijos ardentes. Mas ao acordar, perdia toda a coragem e a pouca certeza de que ela realmente se interessava por ele. Maneca abandonou seus devaneios quando sentiu a barca atracar no pequeno porto de Niterói. Enquanto os escravos instalavam toscas pranchas de madeira para que os passageiros desembarcassem, ele pensava em seu futuro. Queria viver em casa, tranquilo, perto da mãe e da irmã. Queria ficar junto de Teresa, sentado na cozinha, sentindo o cheiro morno de comida no fogão. Queria passar o dia escrevendo versos e rindo das brincadeiras com Tonico, mas sabia que nada disso aconteceria. Era hora de ir para a faculdade. Ia ficar longe de casa de novo e sozinho. Maneco entrou na sala e não viu ninguém. A casa toda estava em silêncio. Deixou a mala no chão e se dirigiu para a cozinha, onde encontrou o Tonico, sozinho, comendo um pedaço de pão. Os dois se abraçaram com força, batendo ruidosamente as mãos nas costas um do outro, como fazem os homens quando se encontram e são amigos. Onde está todo mundo? Perguntou o Maneco. Tua mãe deve estar dormindo. Ela tem sempre muito sono quando está grávida. Teus irmãozinhos devem estar dormindo também. Escutei o Quinzinho chorando agora de pouco, mas acho que dormiu de novo. Nhanya foi para a igreja com Josefa e minha mãe saiu para ir ao mercado com a Quitéria. Parece que tu conheces melhor a minha casa e a minha família do que eu mesmo, disse Maneco, tristonho, sentando-se ao lado de Tonico na beira do fogão de lenha. Tonico tinha passado a tarde na rua, entregando notificações e recebendo documentos para Inácio Manuel. Estava cansado e com fome. Ele esticou um pedaço de pão para Maneco. Ando sem fome, disse Maneco. Tonico continuou comendo seu pão com apetite. Sem dar tempo para que o amigo fizesse uma única palavra, Maneco começou a falar com a voz angustiada. Não quero ir para São Paulo. Tenho só 16 anos e nem me lembro de quando morava com a minha família na minha casa. Levo a vida em colégios e internatos. E agora a faculdade. Mais 5 anos longe de casa. Quando tu moraste lá em São Paulo, não parecia tão desanimado, disse Tonico tentando alegrá-lo. Eram cartas e cartas sobre visitas, bailes e jantares. E olha que tu vivias doente. Uma chatice sem fim. Chove por dias seguidos e quando não chove, garoa.
É impossível caminhar pelas ruas cheias de lama mole e cedendo a cada passo. É preciso usar botas de cano alto e chegas a casa suja até o joelho. Tonico riu. Maneco continuava exagerado como quando saía gritando das aulas do professor Policarpo. Tu ris? Tente explicar a um paulistano o que é uma calçada. Ele jamais entenderá, pois nunca viu coisa semelhante. As calçadas do inferno são 1000 vezes melhores. Mas bem que tu gostava das moças. As moças, sempre cobertas da cabeça aos pés, com véus e mantilhas. Demais, são beatas como uma bisavó. Mas bem que sabem a arte moderna de entremear uma ave-maria com um namoro e, soltando uma conta do rosário, lançar uma olhadela. Uma moça de mantilha, murmurou Tonico entre sonhador e brincalhão. Uns olhos negros, muito negros, entre o véu e a cera dos cílios, disse piscando com força. Tá, tá, tá. Que ladainha! Parece que já estás enamorado, meu Dom Quixote. Antes de ver as Dulcineias, retrucou o Maneco irônico. Tonico, sem perder o bom humor, continuava sonhando com as moças de São Paulo. Colocou-se em pé e começou a fazer uma mímica engraçada, como se abraçasse e beijasse uma moça. Apertá-las contra o peito com seus ais, seus suspiros, suas orações entrecortadas de soluços, beijá-las, apertar-lhes a cintura e sufocar-lhes nos lábios uma oração, deve ser delicioso. Mas as moças poucas vezes têm bons dentes, disse Maneco, mantendo seu mau humor. Tonico, desistindo de alegrar o amigo, voltou a se sentar na beira do fogão, mas Maneco não parava de falar. As mulheres são todas iguais. As que não são más por fora são por dentro. Tu ainda pensas naquela moça? Perguntou Tonico, indo direto ao ponto. Sim, não. Sempre e nunca. Tonico percebeu que não conseguiria mesmo animar o amigo. Não sei se isso é o amor, mas se for para São Paulo, nunca vou descobrir. Vivo jogado de um canto para o outro, sem que ninguém me pergunte o que eu quero realmente fazer. Tonico mastigava lentamente o último pedaço de pão, enquanto seu rosto ia se tornando sombrio. Não sei se quero ser advogado. Meu pai acredita que pode decidir tudo por mim. Impertigando-se, falava com a voz do pai. Precisa saber latim? Vais para o colégio Stoll. Estás doente? Vai para São Paulo. Já estás curado? Vais para o Pedro II. Estás formado? Vai para a faculdade de Direito. Tonico observava, sério. Inácio Manuel era mesmo assim, cheio de certezas e pronto a dar ordens. Por que ninguém me pergunta o que eu quero fazer? Indagou Maneco aflito. Por que não me deixam decidir nada? Tonico ergueu os olhos para o amigo com ar triste, mas não disse uma palavra. Tu não imaginas como me sinto angustiado, completou Maneco. Eu sei, disse Tonico com voz firme. Maneco fez o ar de dúvida. Como tu podes saber? O olhar de Tonico era duro. Eu durmo todas as noites em um quarto sem janela, trancado por fora. Recebo ordens o tempo inteiro e só faço o que me mandam, mas mesmo assim posso ser vendida a qualquer momento. Talvez nunca mais veja minha mãe, porque ela também pode ser vendida. Maneco olhou fundo em seus olhos, percebendo subitamente a situação. Ele vivia tão preocupado consigo mesmo que se esquecera do sofrimento de seu amigo. Abaixando a cabeça, Tonico concluiu. Pode acreditar, eu sei o que é angústia. Inácio Manuel chegou em casa cansado, mas contente com a notícia de que Maneco havia vindo do Rio de Janeiro. Estava satisfeito com o iminente ingresso de seu filho no curso de Direito. Ele dará continuidade a tudo o que comecei, pensava orgulhoso enquanto subia os degraus em direção ao seu quarto. Maria Luísa estava recostada na cama em roupas de baixo, abanando-se com um leque. Pensei que Maneco estaria aqui contigo, disse Inácio Manuel beijando a testa da esposa. Pedi que saísse, pois precisava me refrescar. Não aguento esse calor. Sem dar atenção às queixas da esposa, Inácio Manuel continuou seus planos. Quero acertar a viagem dele para São Paulo. É preciso providenciar a matrícula, encontrar um bom lugar para ele viver, tanto a fazer. Inácio, disse a Maria Luísa timidamente. Tu precisas conversar com o Maneco com calma. E por quê? Perguntou ele agitado, andando pelo quarto. Ele tem dúvidas sobre ir para São Paulo. Como pode haver dúvidas sobre isso? A melhor faculdade de Direito do Brasil. Uma bela carreira, dinheiro, segurança, prestígio. Onde pode estar a dúvida? Ele é tão jovem, quase não viveu conosco. Tu podias esperar um pouco. Logo vamos ter um novo filho, disse Maria Luísa, passando a mão pela enorme barriga. E o que tem isso a ver? Retrucou Inácio Manuel, perdendo a pouca paciência que tinha. Podíamos ficar todos juntos por um ano. Maneco podia ficar conosco. Ele tem apenas 16 anos. Pode ir para a faculdade no ano que vem. Tu estragas esse rapaz com esses disparates. Ficar em casa? Fazendo o quê? Inácio, suspirou Maria Luísa. Tem paciência com ele. Sabes como Maneco é um menino sensível. Tenho medo que ele adoeça novamente. Maria Luísa tinha bons motivos para estar preocupada.
Maneco fora um garoto franzino e se tornara um rapaz frágil, sempre pálido, com olhos fundos e escuros. Enquanto vivia no Rio de Janeiro, enviava constantes mensagens pedindo à mãe que mandasse médicos ao colégio. Ora eram dificuldades de digestão, ora eram seus pulmões, ora dor de cabeça, e sempre com febre, muita febre. O Rio de Janeiro era perto e ela se reconfortava com a ideia de que, se fosse preciso, poderia estar ao lado do filho em algumas horas. Mas São Paulo era diferente. Ficava a dias de viagem. Quanto tempo seria necessário para que uma carta de Maneco pedindo ajuda chegasse às suas mãos? E quanto tempo para providenciar auxílio? Ela também não gostava da ideia de que ele fosse morar tão longe sozinho. Já perdemos um filho, Inácio. Não aguentarei perder mais um, disse com os olhos cheios de água. Ainda mais um Maneco. De onde tu tira essas ideias? Perguntou Inácio Manoel irritado. O rapaz vai para São Paulo, não para o meio do inferno. Maria Luísa, não conseguindo mais conter as lágrimas, caiu no choro. Ele não me entende nem entende o Maneco, pensava. Pobre de mim e dos meus filhos. Vou voltar a trabalhar. Não tenho tempo para essas bobagens, disse Inácio Manuel, saindo do quarto com passos firmes. Um homem vem para casa querendo sossego e só encontra amolação. Maria Luísa, chorando, ouviu o som da porta da rua batendo. Teresa e Quitéria chegavam da rua carregadas de compras. Estavam exaustas com o calor de novembro somado ao peso dos embrulhos, mas não paravam de falar. Estavam agitadas, pois tinham novamente visto escravos açoitados. No centro da cidade, na praça do Campo de Santana, havia um pelourinho, uma grande coluna de pedra a qual eram amarrados os escravos que seriam punidos. Se suas faltas fossem leves, cabia aos seus senhores decidirem as penas. Alguns os deixavam presos pelas pernas em uma tora de madeira que impedia seus movimentos. Outros colocavam argolas muito apertadas, comprimindo seus dedos dos pés. Outros ainda preferiam colocar máscaras de metal cobrindo todo o rosto por vários dias. Mas, se o erro cometido fosse grave, sua punição seria pública e exemplar. O escravo seria açoitado em praça pública. Eles fazem isso para amedrontar a gente, Quitéria, disse Teresa com a voz alterada. Mas vai saber o que foi que ele fez? Tem senhor ruim, mas tem muito escravo que não presta também. De onde é que tu tira essas ideias, Deus meu? É uma crueldade, traz entre chicotada. Quem aguenta? Afora a vergonha. Para que abaixar as calças do coitado que vai levar ao açoite? Isso é verdade, disse Quitéria. Que vergonha. Melhor morrer que nem fez a Claudina do seu Francisco Rosa. Morreu ele mesmo no tronco, coitada. Elas descarregaram os pacotes em cima das mesas da cozinha, enxugando o suor do rosto, do pescoço, do colo, sem parar de falar. E fica aquele monte de escravo em volta olhando, vendo descer o açoite. As tiras de couro arrancando a pele e entrando na carne do coitado. É para meter medo na gente. É para a gente nem pensar de contrariar o senhor, disse Teresa. Josefa chegou da rua esbaforida. Ela também tinha visto os escravos chicoteados na praça quando voltava da igreja com Nhanhã. Naquele dia eram 3. 2 ficavam deitados de bruços no chão, assistindo ao castigo do terceiro. Ao irem para o tronco, suas calças eram abaixadas, deixando-os nus da cintura para baixo. Suas mãos eram erguidas e amarradas, forçando-os a abraçar o tronco de madeira, em que suas pernas também eram amarradas. Eram açoitados por um escravo que recebera essa incumbência de seu senhor. 200 chicotadas, 300 chicotadas, tudo dependia da gravidade do crime e da ferocidade do juiz. Alguns não suportavam o castigo. O chicote rasgava sua pele e sua carne, que rapidamente infeccionava. Outros sobreviviam e tinham que voltar a trabalhar para os mesmos senhores, cheios de rancor e desejo de vingança. A severidade dos castigos também revoltava e atemorizava os demais escravos. Visto o escravo açoitado na praça, perguntou Josefa assim que entrou na cozinha. Acho que um deles era o Pedro, aqui da vizinha, disse esfregando um lenço na testa para enxugar o suor. Será? Disse Quitéria. Qual deles tu acha que era ele? Estava deitado no chão, já com a roupa ensanguentada. Diz que pegaram ele roubando uma moeda da gaveta da sinhá. Foi direto pro tronco. Ainda bem que o nosso senhor é bom, disse Quitéria, benzendo-se. Bom ou mal, se dá na cabeça dele, ele manda te açoitar ou te vende, como fez com Joaquim, disse Teresa, desempacotando as compras. Olha o que tu diz, Teresa. O coitado do Joaquim foi embora pro teu filho ficar no lugar dele. Ele tinha sido mensageiro a vida inteira e quando ficou velho, pá, disse Quitéria, batendo os dedos de uma mão na palma da outra. Rua, vendido. Tanto que o coitado não durou nem mais um ano. Teresa, constrangida, não reagiu, mas Josefa tomou sua defesa. Ô, Quitéria, agora só falta tu dizer que a culpa é nossa. E a Consuelo? Foi vendida por culpa nossa também?
Teresa suspeitava que Consuelo havia sido vendida quando os patrões resolveram mantê-la na casa como cozinheira, mas não disse nada. Josefa continuou a falar. Eles compram a gente, vendem a gente, bate na gente, mata a gente de tanto trabalhar e tu ainda vem com essas histórias? Aqui é um salve quem puder. Quitéria abria a boca para retrucar quando se ouviu a sineta de dentro da casa. Está vendo, Quitéria? A gente não tem um minuto de sossego. Devem de estar querendo um suco, um copo de água, um afresco da janela, disse Josefa. Vá lá ver o que eles querem. Enquanto se dirigia para o interior da casa, Quitéria resmungava. Por que não abrem eles mesmos a maldita janela? Na hora do jantar, o clima era tenso. Maria Luísa, com os olhos inchados e vermelhos, comia devagar sem dizer nada. Maneca empurrava a comida de um lado para o outro, sem levar nada à boca. Nhanhã era a única que comia com apetite, pois Inácio Manuel também se sentia pouco à vontade. Ele estava arrependido de ter discutido com Maria Luísa naquela tarde. Queria bem a ela e aos filhos, mas não era homem de minhas palavras. Dizia logo o que lhe vinha à cabeça, mesmo as coisas mais rudes. Nhanhã dizia que ele tinha um coração muito perto da boca. Ela tentava ajudar puxando conversa. As crianças já foram dormir, mamãe? Não sei. A Josefa e a Teresa que estavam se ocupando delas, respondeu Maria Luísa. Vendo que a conversa não prosseguiria por esse caminho, ela tentou outra pergunta. Como foi hoje o dia de trabalho, papai? Aproveitando a deixa, Inácio Manuel começou a falar animado. Não é fácil ser juiz numa comarca importante como Niterói, minha filha. Tive 3 casos de escravos fugidos para julgar. Só hoje. Um deles foi recapturado em Goiás. Imaginem só. 2 foram devolvidos aos seus senhores, mas um foi condenado às galés. Não havia dúvidas. O processo era claro. O danado tinha criado uma rebelião na fazenda, aqui mesmo no interior. Todo esse entusiasmo tinha um propósito claro. Mostrar para Maneco as maravilhas da profissão. Mas nada parecia surtir efeito. Ele continuava desinteressado, fazendo montinhos de arroz nos cantos do prato, com um ar um pouco mais contrariado desde que seu pai começara a falar sobre os escravos fugidos. E o Tonico tem me ajudado muito, disse Inácio Manuel tentando outra estratégia. Dessa vez, conquistou a atenção de Maneco, que não estava acostumado a ouvir seu pai fazer elogios, muito menos a Tonico. Ele dirigiu um olhar de interesse para o pai, que, percebendo o bom caminho, continuou. Ele é inteligente e está sempre disposto. No início, dei a ele tarefas simples, como buscar e levar papéis, mas agora já deixo até que ele faça cópias dos documentos, além do serviço de rua, claro. Maneco sorriu satisfeito. Vendo isso, Maria Luísa amoleceu e sorriu também. Ela não gostava de discussões. Inácio Manuel sentia-se cada vez mais confiante com sua estratégia. Ele tem boa letra e copia com capricho. Foi uma sorte tê-lo deixado acompanhar as aulas do professor Policarpo contigo, Maneco, disse rindo. Era ele quem me salvava naquelas aulas, falou Maneco, abrindo a boca pela primeira vez naquela noite. Na cozinha os escravos também jantavam. A comida era farta e boa e isso os deixava satisfeitos. Quitéria e Josefa comiam com as mãos, mantendo o costume trazido da África. Seus dedos ágeis buscavam no prato bocados de comida, que elas juntavam e amassavam com a ponta dos dedos, formando montinhos que levavam à boca. Quando Tônica e Maneco eram crianças, elas faziam pequenas porções de comida amolengada com os dedos e as colocavam em suas bocas. Teresa não gostava nada disso. Então só se fazia dessa maneira quando ela não estava por perto. As crianças achavam a comida mais saborosa assim, misturada e amassadinha. Preferiam que toda a comida ficasse em um único prato, do qual todos comeriam. Mas Teresa não gostava daquilo também, e convenceu as duas a utilizar cada uma seu prato. Ela e Tonico comiam com colher, o que parecia uma enorme demonstração de esnobismo para Quitéria e Josefa. Naquele dia, entretanto, ninguém estava preocupado com a maneira de comer. Todo o interesse se voltava para os escravos açoitados. Durante muito tempo, Teresa tentou evitar que Tonico soubesse dos castigos públicos, mas, desde que se tornara mensageiro e andava solto pela cidade, ela não tinha tido mais como evitar. Conversei com a Felícia ali no muro do quintal e ela disse que era mesmo Pedro, o escravo açoitado hoje de tarde, disse Josefa. Eu sabia. E o que foi que ele fez? Perguntou Tonico curioso. Parece que roubou umas moedas da dona Madalena. Ele se arriscou muito entrando na casa e indo até o quarto da Sinhá. E foi pego? O sobrinho dela estava na casa e viu tudo. Denunciou na hora. Quando a polícia chegou, Pedro disse que não tinha feito nada, que era o sobrinho que estava mexendo nas moedas, quando ele foi no quarto buscar um sapato que tinha que limpar. Mas ninguém acreditou, disse Josefa com ar desconfiado. É duro de acreditar mesmo, disse Quitéria. Para que o sobrinho ia roubar se ele tem tudo? Teresa suspirou fundo. Ela se aborrecia com Quitéria e sua mania de dar sempre razão para os senhores, mas não queria discutir. Tonico, no entanto, retrucou. Se fosse o sobrinho, ele ia ter direito a um advogado, pelo menos. Vejo todo dia as demandas mais bobas passar pelo tribunal do senhor.
Os brancos não se deixam apanhar fácil, mas nós, direto pro tronco. Teresa sabia que ele tinha razão, mas não queria ver o filho envolvido em confusões. Por isso evitava estimular suas conversas sobre injustiça. Ela achou prudente mudar de assunto, evitando se aborrecer com o conformismo de Quitéria e com a revolta de Tonico. E o Maneco? Está animado com a viagem? A senhora não faz ideia de como ele está infeliz. As 3 mulheres tinham verdadeira adoração pelo rapaz, que tinha ajudado a criar desde bebê. Especialmente Teresa, que sentia que ele era um pouco seu filho, depois de tantos anos de amamentação. Que no livro fala, né, que ela amamentou ele 4 anos. Elas ficaram imediatamente interessadas no que Tonico dizia. Ele não quer ir para São Paulo, quer ficar aqui com a gente. Tem toda a razão, disse Josefa entusiasmada. Meu Inácio não vai deixar nunca. Ele só fala no filho advogado, retrucou Quitéria. Tenho medo da saúde dele, suspirou Teresa. Tão fraco, coitado. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Né? Nosso vídeo já está com 30 minutos. E esses 3 capítulos que estarão na nossa prova, tá bom? E os primeiros capítulos de Dom Casmurro. Mas eu vou me ater mais ao livro do Morrer Amanhã do que ao Dom Casmurro, tá certo? Desejo para todo mundo um excelente final de semana. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, basta entrar comigo lá pelo grupo, aqui na plataforma, pelo e-mail, que eu vou me esforçar ao máximo para tirar, tá bom? Grande beijo para todo mundo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.